Ele é administrador, economista comportamental, é autor de livros como Viabilidade das Cooperativas Abertas, Visões do Cooperativismo, PNL e Cooperativismo e Ciclos do Poder Empreendedor. O tema de sua apresentação é Economia Comportamental, Inovação e Cooperação. Seja bem-vindo, Márcio Nami. Olá, Márcio, seja bem-vindo ao Cop Talks Summit 2021. É uma honra e um prazer ter você aqui com a gente. Eu já emendo aqui o palco digital do evento e deixo ele à sua disposição. Por favor, fale-me um pouco mais aí sobre economia comportamental. Sucesso! Muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez a honra desse convite, a honra desse espaço. E é sempre um prazer muito grande falar de economia comportamental, do que isso pode acarretar de positivo para as nossas cooperativas, para o cooperativismo de uma forma geral. Para você que vem acompanhando o Cop Talks, já deu para perceber aí que a tecnologia, que a personalização, que a forma diferente de ver vai ser a bola da vez diante desse cenário, diante dessas perspectivas. E a minha experiência em particular, seja como professor, como pesquisador ou como consultor na área de economia comportamental, ela trouxe ao longo do tempo muitas coisas positivas, especificamente para o cooperativismo, em particular para a educação financeira. Por quê? Primeiro, deixa eu fazer um histórico aqui bastante rápido sobre economia. Economia no inconsciente das pessoas é uma coisa que não é assimilada de uma forma muito amigável, de uma forma muito satisfatória. Por qual razão? Toda vez que você evoca a economia, já vem planilhas, números, equações, dá um certo distanciamento, dá um certo incômodo para as pessoas, seja um incômodo consciente, pela própria falta de materialização, ou um incômodo inconsciente, que é uma rejeição natural em cima daquilo que, para mim, não é muito confortável, para mim não é muito agradável, e veio esse ramo da economia, que já existe há algum tempo, mas vem potencializando de uma forma absolutamente fantástica ao longo do passado recente, que é a economia comportamental, que consegue mostrar para nós que nós não temos exatamente uma lógica na tomada de decisão, que as nossas decisões elas têm uma pauta muito mais emocional do que racional, economicamente falando. E qual é o paralelo disso, especificamente, quando a gente fala de cooperativismo, em particular quando fala de educação financeira? O que ficou percebido ao longo do tempo? Muitos programas de educação financeira de muitas cooperativas, de empresas particulares também, mas o nosso foco aqui específico é cooperativa, eles patinavam ao longo do tempo. Por quê? Eles eram implementados, eles eram preparados com a melhor das intenções, às vezes com investimentos absolutamente significativos. Entretanto, o que acontecia? A penetração daquilo no quadro de cooperados, até no quadro de funcionários, ela tinha uma limitação. E dessa limitação, após pesquisas, após um trabalho um pouquinho mais cuidadoso, foi se percebendo que não era exatamente só uma limitação, e sim uma rejeição. Por quê? Porque alguns modelos de comportamento, seja do cooperado, seja do funcionário, seja do multiplicador de educação financeira daquela instituição, não permitiam exatamente que aquilo avançasse. Aí entrou o outro componente, baseado na simplicidade, baseado na celeridade, baseado na inovação e, claro, também baseado na cooperação, que é a economia comportamental. Como nós nos comportamos com relação a dinheiro, como nós nos comportamos com relação à prosperidade, como nós nos comportamos com relação às perspectivas. Muito desse modelo adotado em várias instituições cooperativas pelo país, ele veio baseado em conceitos muito simples, inspirados, por exemplo, lá na turma do Vale do Silício, onde, através de pesquisas, através de buscas, através de conversas, chegaram a alguns modelos muito simples e muito eficazes que, aliados a uma boa educação financeira e a uma mudança de comportamento, facilitaram muito os cenários de construção desses programas de educação financeira,
desses programas de inovação e colaboração dessas cooperativas. Por exemplo, né, para não ficar só na teoria para vocês e dar algum exemplo prático. O que facilita, em alguns programas de educação financeira em particular, quando nós usamos elementos de economia comportamental? Fazer a construção junto com o cooperado. Ou seja, ele não recebe exatamente um bolo pronto, uma questão formatada. Ele tem uma participação ativa, ele consegue discutir, falar das suas peculiaridades e necessidades, e até que nós não nos preocupamos exatamente com a elaboração do modelo final, mas especificamente com o desejo, deixar que ele tenha o desejo de se manifestar, e nessa manifestação vem uma desconstrução, vem um esvaziamento, onde ele se sente parte do processo e, a partir dali, ele consegue elaborar suas respostas, consegue elaborar suas soluções aquelas que fazem sentido especificamente para ele. Por quê? O dinheiro, ele tem um viés extremamente emocional, seja na escassez ou seja na abundância. Então, quando nós nos relacionamos num belo programa de educação financeira para esses cooperados, para esse time de funcionários, para esse time de multiplicadores, nós não desatrelamos o aspecto econômico do aspecto emocional. Qual é o real significado disso para você? Isso dá um enriquecimento para a economia, isso dá um enriquecimento para as soluções que são apresentadas, que facilitam bastante e tornam aquele programa, aquele processo, aquele serviço absolutamente customizado com relação àquela comunidade, com relação àquele conjunto de cooperados, e gerando bastante eficiência. Uma das técnicas também muito utilizada e bastante difundida é a simplificação dentro da construção desses modelos. Por quê? Gente, para ser bem sincero, eu sou economista, tá? Mas se tem uma coisa que incomoda, se tem uma coisa que torna as coisas difíceis de serem assimiladas e entendidas, é o bendito do economês. Tanto que, se você pegar um livro de economia muito ortodoxo, até quem já trabalha nesse campo há décadas, ele precisa de uma notinha de pé de página para poder entender. Então, um dos modelos inspirados para a construção desse cenário, para a construção dessas perspectivas, a gente usa uma frase muito simples: até a vovó entenderia. Ou seja, a construção desses modelos, a construção dessas simulações, a construção desses exemplos, desses e-books, dessas trilhas de conhecimento e por aí vai, elas têm uma premissa muito simples dentro do comportamento. Até vovó entenderia. Com isso, você tira toda aquela linguagem empolada, toda aquela dificuldade de assimilação e torna aquilo palatável, porque a gente parte do seguinte princípio na hora de fazer essas construções. A ideia, para ser boa, ela não precisa ser explicada. Ela tem que ser intuitiva, a pessoa tem que bater o olho e já entender. Por quê? Automaticamente, quando o cooperado ele entra num programa construído de educação financeira e ele percebe que aquele programa foi feito para ele, com as realidades dele, com as características dele e por aí vai, ele se sente inserido. E a barreira para isso, que é uma barreira possível, qual seria? Uma linguagem que não fosse consoante a esses objetivos. Então é feita uma pesquisa com elementos de linguística, com elementos de linguagem de uma forma muito cuidadosa, de forma a tornar isso bastante aceitável, independente da linguagem utilizada. Como disse a vocês, pode ser feita a construção do e-book, podem ser feitos trilhas de conhecimento, podem ser feitas lives ao vivo, workshops e por aí vai, mas a linguagem ela é acompanhada como um elemento fundamental para que se garanta essa percepção de processo. Dentro da construção comportamental, existe uma coisa que vale a pena ser bastante citada, que é entender a percepção desse cooperado com relação àqueles elementos. Por quê? A gente parte do princípio que o maior conhecedor da verdadeira realidade financeira dele, ou daquele grupo de pessoas, como queira, é ele mesmo. Se está certo ou se está errado, é uma outra perspectiva, ou seja, se está dando resultado ou não. Mas deixar emular essa autodescoberta por parte dele, ou seja, quando o educador financeiro, quando o agente da cooperativa, quando o agente de educação financeira, ele tem a humildade de conseguir
escutar aquele cooperado primeiro, mesmo que, entre aspas, ele já saiba a resposta, o que muitas das vezes é uma inverdade, ok? Só essa humildade dele começar a ouvir, isso já é um diferencial competitivo para que aquele conjunto de cooperados, para que aquele cooperado possa assimilar melhor esse cenário. Eu conversando aqui com você, pode ser que seja muito simples, você dizer, não, Márcio, vem cá, nós escutamos as pessoas. Aí eu te lanço até um desafio inconsciente, que é uma das coisas fantásticas da programação neurolinguística, da PNL, que nós usamos como elementos acessórios nessa construção, né? Na última conversa que você teve com alguém, pode ser que seja um par, um superior, um cooperado, um familiar, pouco importa. Enquanto a outra pessoa falava, você estava ouvindo ou você estava esperando a sua vez de falar? Normalmente vale a segunda hipótese, concorda comigo? Porque o nosso cérebro, ele fundamentalmente ele tem uma função primordial, economizar energia. Ele é um grande economizador de energia. Então, quando alguém começa a falar alguma coisa com você, que você julga que já conhece a resposta, que já sabe o final, automaticamente você já se prepara para responder e não se preocupa em assimilar. Isso quando nós jogamos para os elementos comportamentais na construção de discurso, na construção de programas, na construção de soluções, existe essa premissa básica. Conseguir passar para as pessoas, para a plateia, para a audiência, para aqueles multiplicadores que estão sendo preparados, escutem com habilidade. Isso vai ter reflexo econômico? Totalmente. Isso vai ter um reflexo econômico fundamental, porque quando eu consigo escutar melhor, quando eu consigo entender melhor, eu consigo oferecer as soluções, os caminhos e as técnicas na exata medida da necessidade da minha audiência, na exata medida da necessidade daquele meu cooperado, daquelas pessoas que participam daquele programa, daquelas pessoas que participam daquela ação. Sempre, isso é importante enfatizar para você, eu repito muito isso em aulas e em workshops, não abrir mão da simplicidade. Quanto mais simples, quanto mais fluido, quanto mais fácil será essa construção de significado. E falando com você um pouco em construção de significado na elaboração desses programas que utilizam a economia comportamental, que tem como base a inovação, existe uma coisa que funciona muito bem nessas construções há muitos anos, mas vale a pena sempre ser enfatizado. Um storytelling de qualidade. O que é um storytelling de qualidade? Ao invés de colocar para as pessoas as soluções, as premissas ou as possibilidades com muitos elementos, com muitos tópicos, com muitas fórmulas e por aí vai, conta uma história de uma maneira eficiente. Por quê? No nosso inconsciente, desde o nosso início de caminhada lá com poucos anos de idade, 4, 5, 6, 10 anos que seja, nós acostumamos a ouvir histórias. Então, aquele era uma vez, aquele início, olha, vem cá, para um pouquinho, olha para mim, eu vou contar uma história para você. Só de eu iniciar com essa frase, só de eu iniciar com esse princípio, eu já retenho a atenção da pessoa. Isso para nós está grafado no inconsciente, está no DNA, isso é muito antigo. Então, uma linguagem simples, aliada à nossa capacidade de ouvir, aliada a uma bela história contada com qualidade, com elementos e que não gere o distanciamento, né, da percepção da pessoa, potencializa muito esses programas de educação financeira. E por que um programa de educação financeira bem estruturado, bem inteligente, ele é um diferencial competitivo para as nossas cooperativas, para o cooperativismo do mundo inteiro? Porque nós somos sociedades de pessoas, nós não somos sociedade de capital. Então, quem tem maior competência para cuidar de pessoas, quem tem maior competência para pegar essas pessoas pela mão e dizer assim, olha, vem comigo, eu vou trazer um resultado para você, eu te entendo, eu consigo te escutar, eu consigo colocar aqui na mesa elementos, exemplos, exercícios e situações que fazem parte do teu cotidiano. Percebe como isso vai gerando um envolvimento, como isso vai gerando ali uma facilidade de assimilação, como isso vai gerando ali para essas pessoas um desejo de pertencimento. Quanto mais potente for isso,
quanto mais eficiente for esse cenário, melhores são as perspectivas, melhores são as possibilidades desse programa de educação financeira, dessa estrutura, por mais simples ou mais complexa que seja. Pode ser que eu esteja falando da construção de um e-book, da criação de um programa patenteado, da formação e preparação de gestores e multiplicadores em educação financeira, do treinamento da linha de frente de gerentes, gestores e multiplicadores e por aí vai, não importa a complexidade e o tamanho. Mas, adotando esses elementos de linguagem, entendendo a economia como forma de comportamento, a probabilidade de sucesso é maior. Ainda vem um componente muito legal, que é a personalização, que é o trabalho feito especificamente com as características, com os perfis da sua cooperativa, da sua comunidade e da sua região. Agora, um cuidado tem que ser tomado. Por quê? Nesse período de pandemia, a gente conseguiu perceber isso muito claramente. O que ficou claro? A mudança é a única constante. Então, em muitos programas de educação financeira, em muitas plataformas, em muitas publicações, o que ficou percebido? Aquela linguagem que fez sentido num determinado momento, aquela ação que fez sentido num determinado momento, ela pura e simplesmente se modificou de uma forma tão significativa que um mês, uma semana, um ano depois, ela se alterou completamente. Então, por que eu te digo isso? Além de ter o cuidado de estruturar um programa de educação financeira de uma forma profundamente voltada para o comportamento, a revisão tem que ser uma constante. Por quê? Quanto mais eu reviso, quanto mais eu critico, quanto mais eu acompanho, maior é a probabilidade daquela linguagem continuar contemporânea, daquela conversa continuar tendo validade, daquela linguagem visual fazer sentido para a sua comunidade, para os seus cooperados, e o comportamento do cooperado ele vai ser diretamente proporcional àquelas características e ações, do quanto ele consegue perceber. Então, se eu consigo realmente fazer essas alterações periodicamente, a minha probabilidade de ter uma perenidade, de ter uma eficiência maior nesse programa de educação financeira, ela fica cada vez mais patente, ela fica cada vez mais clara. E me possibilita reter alguns elementos de atenção. Por quê? Por que muitos programas ligados à educação financeira acabam que eles não têm sucesso? Porque a sua audiência, a audiência pode ser virtual, pode ser presencial, pode ser por um app, seja como for, ela não está presente ali naquele momento. Por quê? Hoje, em média, o ser humano ele passa 70% do tempo ou no futuro ou no passado. Se você duvida do que eu estou falando, pensa comigo aqui. Eu estou falando com você aqui aproximadamente uns, talvez 20 minutos, pouco mais, pouco menos. Durante esses 20 minutos, você conseguiu prestar plenamente atenção no que eu falava? Ou ora você está pensando no que você vai fazer depois da palestra, no que fez sentido, no que não fez sentido, ou teu WhatsApp tocou, ou seu telefone tocou? Aconteceu alguma coisa, muito provavelmente, que te levou a elementos do futuro e a elementos de passado. E na construção desses programas, usando a economia comportamental, esse fator ele é preponderante para ser levado em consideração. Por quê? Se eu tenho uma audiência que está focada ora no passado, ora no futuro, o que cabe a mim especificamente? Retenção de atenção de uma forma pontual e de uma forma bastante contundente, partindo de um princípio, a tecnologia fala isso para nós muito bem, dizendo assim, hoje é o dia mais lento da tua vida. E você pode repetir isso amanhã, depois, e sempre essa premissa vai ser verdadeira. Hoje é o dia mais lento da tua vida. E o que isso significa com relação à construção desses programas? Um cuidado constante com a linguagem concisa, com a dificuldade de retenção de informação e de assimilação, que nós sabemos que é um ponto verdadeiro, e na fluidez maior da linguagem, que, entre outros elementos, a questão do storytelling, como já disse para vocês, é um elemento transformador e é um elemento que faz absolutamente toda a diferença dentro desse cenário. Respeitar profundamente as diferenças, respeitar profundamente as sutilezas na hora da elaboração disso, porque
vai ter uma influência direta no comportamento. O discurso hoje, né, patente na sociedade, sobre diversidade, sobre inclusão, sobre aceitação, ele é muito forte. Mas, pergunto a você, na construção desses programas, na construção dessas ações, isso realmente é levado em consideração? Você realmente, na hora de fazer essa construção, você consulta a sua audiência em todos os aspectos, você conhece todas as nuances e características do teu cooperado? No comportamento econômico, isso tem um reflexo fundamental. Por quê? Quanto menor a diminuição do atrito na comunicação, quanto maior essa fluidez, melhores são os resultados. Porém, isso vai ter uma influência, isso vai ter uma aceitação direta de acordo com a recepção daquela linguagem, daquela informação e daquele cenário. E como é que eu consigo tabular isso? Eu consigo tabular isso quando eu tenho opiniões diversas e não necessariamente opiniões consoantes. Aí vem um desafio para você, né? Qual é a habilidade do teu conselho de administração, da tua diretoria executiva, do teu conjunto de gestores responsáveis pela construção para lidar com o contraditório? Porque na construção desses programas, o que ficou muito claro para nós? Para entender bem o comportamento, nós não temos que entender único e tão somente aqueles que são favoráveis, aqueles que nos aplaudem, aqueles que dizem assim, está funcionando bem e está dando certo. Para entender o comportamento, respeitando as questões ligadas à diversidade, à pluralidade, ao contraditório, ao desafio, se faz fundamental o seguinte: deixa eu ver aquele desvio padrão ali, deixa eu dar uma olhada naquela curva ali de 1%, 2% que se consideram insatisfeitos, que não se consideram incluídos. Deixa eu entender a realidade dessas pessoas e adaptar essa linguagem, esse cenário, àquela realidade, absolutamente nunca, tendo a pretensão de atingir os 100%. Não é essa a meta. Mas quanto mais eu consigo elaborar um programa, um e-book, uma ação de educação financeira, trazendo para mim esses elementos comportamentais, maior é a facilidade de assimilação por parte dessas pessoas, maior é a facilidade de assimilação por parte da audiência, maior é a facilidade de assimilação por parte da comunidade, de uma forma geral, porque nós sabemos que toda cooperativa, além dela ter um impacto direto em função dos seus cooperados, ela tem um impacto induzido muito forte. Eu disse que não ia usar economês, acabei usando, né? Mas o que é o impacto induzido? É quando eu impacto aqueles agentes que não estão diretamente envolvidos no processo. No nosso caso, a comunidade. Como uma das premissas do cooperativismo é a preocupação com a comunidade, um belo programa de educação financeira feito com uma riqueza muito grande de elementos comportamentais, ele acaba irradiando, ele acaba se espalhando pela família, pela comunidade, pelas pessoas que estão no entorno, e como é feito, como disse a vocês, numa linguagem muito simples, numa linguagem muito fluida, né? Ele não arma a pessoa fica desarmada e gosta do que vê, entende o que vê. Quando ela gosta do que vê e consegue entender o que está vendo, o que acaba acontecendo? Ela dissemina, porque o conhecimento, a provocação, a chamada para a ação, quando ela é feita de uma forma fluida, quando ela é feita de uma forma simples, ela acaba tendo uma capacidade de difusão muito maior, uma capacidade de difusão muito mais consistente e, com isso, facilita bastante o processo. Eu sei que o meu tempo aqui está acabando, mas eu queria deixar para você uma provocação bastante especial, que normalmente é feita a pergunta assim: ô Márcio, como é que eu consigo estruturar um programa, como é que eu consigo estruturar uma ideia, uma ação de educação financeira com elementos comportamentais que façam a diferença? Pergunta simples, resposta simples. Sejam questionadores profissionais, ou seja, que é um dos pontos fundamentais da mudança comportamental. Por mais que o meu programa, por mais que a minha ação, por mais que o meu workshop, por mais que o meu evento esteja dando certo, esteja funcionando, questione de uma forma profissional. Aumente o número de interrogações, basicamente com aquele elemento assim: como pode ser melhor? Quando eu encontro meus cooperados que passam pelas mentorias, que passam pelas sessões,
que passam pelas palestras, eles dizem assim: vem cá, eu estou plenamente satisfeito, eu queria agradecer à cooperativa, queria agradecer aos gestores. Ok, mas como pode ser melhor? O que você gostaria de ouvir? Observando aquela plateia, observando aquelas pessoas, o que eu posso fazer para poder potencializar, para poder melhorar ainda mais? Porque quanto mais eu aumento a quantidade de interrogações, maior é a minha probabilidade de geração de resultados, e não o oposto. Então, sejam questionadores profissionais e vocês vão conseguir aliar isso a resultados bastante interessantes. Eu vou deixar no chat para vocês o meu LinkedIn, o meu Insta. Quem quiser conversar um pouco mais, quem quiser saber um pouco mais de detalhes, eu estou 100% à disposição. Agora eu vou abrir aqui para vocês para eventuais perguntas e queria renovar o convite, o agradecimento aqui ao time do Coptalks pelo convite e desejar a vocês muito sucesso e muita prosperidade. Obrigado.